Não importa em que canto do mundo nasceste, o local onde vives, se tens alguma deficiência, se és rico ou pobre, que língua falas, que cor de pele tens, a música que ouves. Seja de onde fores, tens todos os direitos que se encontram na Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 2º. Os adultos e os governos devem trabalhar em conjunto para que todas as crianças gozem dos seus direitos. A tua educação deve respeitar os direitos de todos os seres vivos neste planeta. A Cidade Verde e a Cidade Azul. Era uma vez duas pequenitas cidades rodeadas por uma floresta assombrosa e separadas por um pequeno rio sobre o qual havia uma ponte. Apesar da ponte, os habitantes das duas cidades nunca se misturavam e a comunicação entre eles era proibida. Ninguém sabia quem tinha inventado tal lei, se existia no papel ou se era uma simples tradição. Sabiam apenas que pessoas não iguais não podiam conviver e as pessoas de uma e de outra cidade eram diferentes. Numa cidade, os habitantes eram todos verdes, na outra, eram todos azuis. Na Cidade Azul, tudo era pintado de azul. Os habitantes só vestiam azul. Só havia flores azuis e só as coisas azuis eram consideradas bonitas. Havia todas as tonalidades de azul na Cidade Azul, do tom mais claro ao mais escuro. Por sua vez, na Cidade Verde também só gostavam de uma cor, o verde. Nem sequer havia flores, só relva. Adoravam as copas das árvores, mas sentiam um enorme desgosto, pois os troncos não eram verdes. Na Cidade Verde, só as coisas verdes eram consideradas bonitas. Apenas uma pessoa de cor diferente entrava nas duas cidades, o Senhor Amarelo. A sua presença era tolerada, pois era ele quem trocava e vendia os produtos que uma cidade tinha e a outra não. Era também ele quem trazia produtos das localidades que ficavam para lá da grande floresta. Não gostavam dele, mas precisavam dos produtos que ele vendia e comprava nas cidades Verde e Azul. E assim, lá iam vivendo as duas cidades lado a lado, mas completamente separadas. Até que um ano, o impensável aconteceu. Algo veio perturbar a vida nas duas cidades. Na Cidade Azul, nasceu um bebê vermelho. Na Cidade Verde, nasceu um bebê branco. E foi uma calamidade. O menino branco e a menina vermelha, apesar de perfeitos, não eram considerados bonitos e não foram bem recebidos nas respectivas cidades. Apenas os pais amavam os seus bebés e, apesar de saber que viviam com o mesmo problema, não se atreviam a falar uns com os outros. Certamente teriam feito alguma coisa errada, pois nunca tinha acontecido nada assim. E quando tentavam falar com alguém sobre o assunto, a resposta era sempre a mesma. Ninguém tem culpa de o bebê ter nascido diferente dos outros, mas também não podemos exigir que o aceitem. E assim, tanto a menina vermelha como o menino branco foram crescendo só na companhia dos pais e nem sequer as suas famílias os apoiavam, deixando de os visitar. Como as cidades eram tranquilas, as crianças começaram a ir pouco a pouco para a rua brincar. Costumavam ir até ao rio e um dia acabaram por se encontrar frente a frente em cima da ponte, admiradas com a cor uma da outra. Não se atreveram a falar, pois apesar de nenhuma delas ser verde ou azul, também não eram da mesma cor e por isso sabiam que não podiam conversar. Assim foram crescendo e o menino branco e a menina vermelha de cores diferentes, mas com o mesmo problema de serem diferentes dos outros.
Foi no mesmo ano que fizeram 6 anos. As crianças e os pais há muito esperavam por esse dia. Era a altura de irem para a escola. As 2 crianças estavam contentes, queriam aprender e achavam que iam estar mais entretidas. E quando soubessem ler, iam poder aprender muitas coisas novas. Mas ninguém podia imaginar o que aconteceu de seguida. E vocês têm curiosidade em saber o que aconteceu no final da história? Então venham à biblioteca descobrir!